você pode comigo orar por esse momento? Eu estou animado hoje, amém? Do jeito que você quiser, simplesmente abençoe esse momento com as palavras do seu coração. Diga, Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida dele. Ore por esse momento, ore pela palavra. Ore pelos irmãos que estão ouvindo a palavra. Que o ambiente seja consagrado totalmente ao Senhor. Pai amado, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos foi dado. Teu Santo Espírito que vem para nos ensinar e nos guiar à luz de toda a verdade. Espírito Santo, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo, Pai, que sem Ti eu nada sou. Espírito Santo, que eu estou disponível para fazer aquilo que o Senhor quer aqui. Então coopere com a Tua igreja, coopere comigo, Espírito Santo. Nós te amamos. Nós te amamos em nome de Jesus. Você pode dizer que ama o Senhor? Amém, eu amo o Senhor. Fazer o que o pastor Vitor faz lá, um beijão para ele. Uau, Pai amado. Glória a Deus. Beijo demais, cara. Irmãos, abre sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre, diga assim, domínio. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 8, a partir do versículo 3. Aleluia. 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 Glória a Deus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, tu nos sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas, e os animais selvagens também, as aves dos céus e os peixes do oceano, e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre domínio, o domínio que Deus concedeu ao homem. Quando Davi escreveu essas palavras, ele estava falando de uma forma profética, mas ele também estava falando, trazendo um conceito, trazendo um fato real. Qual é o fato? Que Deus, quando fez o homem, o constituiu como o governante da criação. Deus, ele nos colocou sobre as obras das suas mãos. Quando Deus criou Adão, ele disse que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a face da terra. Então, Deus estabeleceu o domínio sobre o homem. Vamos dar uma olhada no que está escrito em Salmo 115, versículo 16. E é um texto que é muito interessante para nos mostrar como essa realidade é poderosa. 115, versículo 16. Olha o que diz aqui, irmão. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Em outras traduções, essa palavra Adão também é a palavra homem, porque Adão quer dizer homem, amém? Então tenha em mente que quando Deus nos criou, Ele criou esse território que nós conhecemos como terra, e Ele deu essa terra para Adão governar. Adão era o líder da criação. Mas não simplesmente o líder, ele era a representação da natureza divina sobre a terra. Porque quando Deus criou o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus constituiu Adão como governante da criação. E aí Deus estabeleceu a terra como um território aonde Adão seria Deus. Está escrito no livro de Salmos: eu disse, vós sois deuses, filhos do Altíssimo.
Veja que a palavra diz que nós, a humanidade, fomos criados para ser uma extensão da natureza divina. A Bíblia diz nas cartas de Pedro que nós, por meio de Cristo, somos participantes da natureza divina. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que assim como Ele é, somos nós neste mundo. Então tenha em mente que quando Deus projetou a sua existência, Ele queria que você fosse a imagem e semelhança, a representação de quem Ele é. E se Deus governa, esse é um dos aspectos da natureza divina que Ele compartilhou para o homem. Diga assim: governo, domínio. Quando Deus criou Adão, Adão tinha a responsabilidade de governar sobre toda a criação. Não havia nada na terra que não estivesse sujeito à autoridade de Adão. Porém, quando Davi escreveu isso, ele não estava mais se referindo à realidade atual do homem. Ele estava falando de uma forma profética sobre alguém que viria. E para responder essa pergunta, para mostrar isso, eu quero que você dê uma olhada no que está escrito em Hebreus capítulo 2. Você não precisa se preocupar em abrir sua Bíblia, basta olhar para... Eu vou falar o versículo já já. Hebreus 2, a partir do versículo 5. Olha o que diz. Veja que Davi, naquele momento, ele estava falando de uma forma profética. Ele está declarando a realidade do que o homem foi feito por Deus para ser dominador sobre a criação, amém? Mas ele estava falando de uma forma profética, por quê? Porque quando Adão pecou, ele perdeu a capacidade de dominar sobre o território que Deus o havia constituído dominador. Esse é um assunto um pouco mais profundo. Eu tentei falar sobre isso em uma das terças, mas o Espírito Santo não me permitiu. Eu vou falar só um pouco sobre isso, tá? Há no reino dos céus uma corte onde autoridades espirituais estão presentes para representar o lugar onde elas estão exercendo autoridade. Amém? Amém. Há no reino dos céus uma corte onde existem autoridades espirituais ali, representando cada um o seu domínio. E Adão, como o líder da criação, ele tinha um lugar naquela corte celestial. Mas quando ele pecou, ele se tornou escravo do império das trevas. Ele se tornou escravo de Satanás. E como ele perdeu essa posição, o diabo a usurpou. Ou seja, o diabo ocupou a posição espiritual de líder sobre a criação que Deus havia constituído Adão para ter. Estão entendendo? Amém. É por isso que Jesus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus deste século, que Deus é esse? Satanás. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, mas veja que a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século. Ou seja, o Deus deste mundo. Por quê? Porque quando Adão perdeu a sua posição de autoridade espiritual, Satanás a usurpou. E é por essa razão que Satanás tinha acesso à presença de Deus. Porque ele tinha direito, ele tinha uma legalidade espiritual para ocupar o lugar que o primeiro Adão perdeu. É por isso que Satanás apareceu diante de Deus para conversar sobre Jó. Se você ler Apocalipse no versículo 12, no capítulo 12, você vai ver que quando Jesus Cristo foi recebido nos céus, houve uma batalha nos céus. O dragão, que é Satanás, e os seus demônios batalharam contra Miguel e os seus anjos. Mas eles foram derrotados e expulsos para a terra. Agora, em que momento foi esse momento? Quando Cristo foi recebido nos céus. Por quê? Quando Cristo... Ai, meu Deus. Quando Cristo ressuscitou, Ele tomou a chave do inferno e da morte. A Bíblia diz em Colossenses 2 que Ele triunfou diante de todos os principados e potestades e os expôs à vergonha. Quando Cristo ressuscitou, Ele compareceu diante do reino de Deus. Ele disse: Satanás, sai desse lugar, porque eu, como último Adão, estou reconquistando a autoridade que o primeiro Adão perdeu.
entendeu? Isso é bom demais, cara. E se você entender isso, você vai descobrir que você tem autorização espiritual para reinar em vida. Agora, Davi está falando profeticamente, por quê? Porque na época de Davi, eles ainda eram escravos de Satanás. Na época de Davi, eles ainda não tinham sido libertados do império das trevas. É por isso que diz em Hebreus 2, olha o que diz aí: porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. No entanto, olha o que o escritor aos Hebreus diz. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando, a passagem que nós vemos, amém? Está com a memória fresca aí? Que é o homem para que conhece em mortes, e o filho de Adão para que venha visitá-los. Agora, parei um pouco. Você vai ver de quem Davi estava falando. De quem Davi estava falando, irmão? Olha o que diz: tu fizeste um pouco melhor do que os anjos e coroaste de glória e honra. Tudo sujeitado debaixo aos seus pés, dos seus pés, e ao sujeitar de todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Agora, olha o que diz aqui: observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos. Olha para mim rapidinho. Jesus, ele precisou ser feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? O que é que a humanidade tem inferior que os anjos? A possibilidade de morrer fisicamente. E na verdade, o que aparentemente é uma fraqueza, na verdade é uma força. Porque os anjos, por terem pecado e não terem condições de morrer, eles estão perdidos por toda a eternidade. Mas o homem, por ter pecado e ter condições de morrer fisicamente, Jesus, por meio da morte, pode restaurar o homem da sua morte. Aleluia. Aleluia. Isso é bom. Agora olha o que diz: por que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos? Para quê? Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, para que pela graça de Deus, em benefícios de todos, experimentasse a morte. Agora olha o que diz no versículo seguinte: ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem, por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Agora preste bem atenção. Deus constituiu o homem como governante sobre a criação. O homem perdeu essa autoridade, mas Jesus vem para reconquistar. E ele se torna um pouco menor do que os anjos para poder participar da morte física, para nos restaurar. Agora, ele diz aqui que Jesus, ele é dominador por excelência. Diga assim: dominador por excelência. Mas Jesus veio para dominar, não simplesmente para ele ter uma posição de autoridade, mas para ele restaurar a humanidade, a posição de autoridade que Deus o criou para ter. A ideia de Cristo restaurar o homem é para que o homem seja o que Deus o fez para ser. E se o homem perdeu as condições de ser, de andar em autoridade e domínio espiritual, Jesus, ele vem, anda em domínio, morre e ressuscita e restaura a humanidade para o lugar de posição e autoridade espiritual. Agora, eu quero mostrar para você um pouco sobre como Jesus era dominador. Em Mateus, no capítulo 14, e no versículo 15, e no capítulo 15, nós vamos ver algumas dimensões sobre as quais Jesus exercia domínio, amém? Glória a Deus. Mateus 15, versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Diga assim: curou os seus enfermos. Jesus era dominador sobre a enfermidade. Desculpa, ignore isso. Na verdade, eu li o versículo 13 ao 15, Mateus 14, do 13 ao 15. Perdão pela falha técnica.
Jesus era dominador sobre a enfermidade. Quando Jesus ele foi tentado, o diabo submeteu Jesus aos níveis mais profundos de pressões e tentações. Quando Jesus saiu da tentação vitorioso, o que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, quando você resiste ao diabo, você pode ficar num lugar de autoridade acima do poder do diabo. Como Jesus ele resistiu à tentação, isso deu condição de triunfar sobre todas as obras do maligno. É por isso que uma vez quando Jesus expulsou o demônio, os fariseus disseram: ele não expulsa os demônios, senão pelo espírito dos demônios. Ele é o líder dos demônios, então ele lidera os demônios. Aí Jesus diz: ei, se o reino do diabo está dividido contra si mesmo, como ele pode subsistir? E ele conta uma parábola. Ele diz: ninguém que, desejando tomar os bens do valente, entra na sua casa e toma os seus pertences, sem primeiro amarrar o valente. Ele diz então, depois de amarrar o valente, ele toma todos os seus pertences. E como eu falei no início, quando Adão pecou e perdeu a posição espiritual de autoridade, Satanás usurpou essa autoridade e se tornou o líder. Tudo na terra pertencia à autoridade de Satanás. É por isso que ele não mentiu quando ele disse para Jesus: ei, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos, a honra e a glória deste mundo. Porque a mim foi entregue. Quem entregou a Satanás? Adão. Jesus, quando vem, ele vem para tomar os pertences legais de Satanás. E como é que ele faz isso? Ele exerce um poder e uma autoridade que é superior ao poder do inferno. E porque ele tinha esse poder e ele triunfou sobre Satanás, ele então poderia libertar todos os que estavam debaixo da escravidão de Satanás. Então Jesus podia exercer domínio sobre a doença. Não havia nenhuma doença que estava acima do poder de Jesus, porque a doença só existe por causa de Satanás. E se Jesus tem mais poder que Satanás, Jesus tem mais poder que a enfermidade. Aleluia! Ele dominou sobre a enfermidade. Ele nunca deixou que a enfermidade paralisasse a vida de ninguém. Ele era cura em pessoa. Aleluia! Você vai ver na história de Jesus muitos relatos onde as pessoas tocam a orla do seu manto e elas recebem uma cura porque acreditavam no seu poder, e ele de repente sabia: de mim saiu virtude para curar. Aleluia! Jesus era dominador sobre a enfermidade. Agora, no versículo 17, aliás, no versículo 16, Mateus 15, 16. Glória a Deus. Diz assim: Jesus, porém, lhes disse. Versículo 15, perdão, irmão. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos, ou tragam a mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de, diga assim comigo, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A gente viu que Jesus dominava sobre a esfera das enfermidades, mas Jesus também dominava sobre a miséria e a falta de provisão. E não pare e pense que era o propósito de Deus que aquela multidão fosse alimentada. Jesus tinha uma consciência de que se aquele povo precisava de comida, com um pouco ele poderia multiplicar.
Por quê? Ele tinha consciência de domínio, diga assim, domínio. Ele tinha consciência de ser líder sobre as partículas que fazem o pão. E depois que eles abençoou, ele tinha consciência, olha, quando eu repartir, elas vão se multiplicar. Jesus nunca foi paralisado pela falta de provisão. Aleluia. Uma vez ele estava precisando pagar impostos a César e Pedro se aproximou preocupado, disse: mestre, eu fui questionado por causa dos impostos. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quem é que paga os impostos? São os súditos ou os filhos do rei? Ele disse: os súditos. Ele disse: então os filhos dos reis são isentos, né? Ele disse: é. Mas para que não se escandalizem, Jesus disse: vai lá e pesca o peixe. E o peixe que você pescar, abre a boca dele e vai ter uma moeda. Com essa moeda, pague o seu imposto e pague o meu. Aleluia. E não sabe o que é consciência de que nada vai me parar? Sabe o que é consciência de que nada vai te parar? Porque há um domínio sobre a tua vida e as coisas, o universo tem que cooperar para que a provisão chegue sobre você. Essa consciência que predominava na mente de Jesus. Ele tinha total consciência de que nenhuma falta ia paralisar a vida dele, nem a vida daqueles que estavam próximos dele, porque ele, como líder da criação, poderia dizer para a terra: traga o mantimento e a provisão para mim, e a terra iria trazer. Aleluia! Agora veja só, a Bíblia diz no versículo 12: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus se teve com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou, diga assim, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, primeiramente, a gente viu que Jesus era dominador sobre enfermidades. Em segundo lugar, nós vimos que Jesus era dominador sobre a falta de provisão. Mas aqui nós vemos que Jesus era dominador sobre as forças da natureza. Havia um espírito de domínio sobre Cristo que o mantinha acima de qualquer coisa. Aleluia! Agora no capítulo 15, no versículo 21, você vai ver uma história interessante que nos mostra a quarta esfera onde Jesus exercia domínio. Aleluia! Glória a Deus. Mateus 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois, que vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos passarinhos.
Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. A partir desse versículo, desse relato, nós vemos que Jesus, ele era dominador sobre o poder dos demônios e o poder de Satanás. Então, o domínio que estava sobre Cristo o colocava sobre o poder das enfermidades, o colocava sobre o poder da falta de provisão, o colocava sobre o poder das forças da natureza e o colocava sobre o poder dos principados e potestades malignos do império das trevas. E o que é que Jesus fazia com esse domínio? Uma pergunta cuja resposta é mais simples possível. O que é que você faz com o poder, irmão? Se você é policial e tem poder para prender ladrão, o que é que você faz com o poder? O que é que você faz com a autoridade? O que é que você faz com o domínio? Diga assim: reinar em vida. Jesus, ele reinou em vida por toda a trajetória em que ele estava aqui na terra. Porém, quando ele morreu e ressuscitou, eu vou com calma para que vocês entendam bem essa parte. Quando Jesus ele orava na oração sacerdotal, ele disse assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Que glória é essa? A glória de subsistir totalmente em natureza divina. Porque Paulo diz em Filipenses 2 que quando Cristo assumiu a forma humana, vocês estão entendendo? Amém? Quando Cristo assumiu a forma humana, ele aniquilou-se nos seus atributos da divindade. Enquanto Jesus caminhava aqui na terra, ele fazia tudo o que ele fazia como um homem, não como Deus. Jesus simplesmente andou na terra como um homem pleno, cheio da comunhão com Deus e cheio do poder do Espírito Santo e cheio de autoridade espiritual. Tudo que ele fez, ressuscitar Lázaro, tudo que ele fez, caminhar sobre as águas, tudo que ele fez, curar a mulher do fluxo de sangue, tudo que ele fez a partir da sua natureza humana, cheia do Espírito de Deus. Uma pergunta para ver se vocês estão afiados de Bíblia. Glória a Deus pelas enquetes que estão acontecendo agora no Instagram da igreja. Amém? Aleluia. Qual foi o último milagre que Jesus fez antes de ressuscitar? Quem sabe? Quando vieram prender Jesus, Pedro cortou a orelha de Malco. O último milagre que Jesus fez antes de morrer e ressuscitar foi curar a orelha de Malco. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez depois de ressuscitar? Quando ele se aproxima dos discípulos, ele sopra. Ele diz: recebam o Espírito Santo. Naquele momento, foi o último milagre que Jesus fez. Mas antes de morrer e ressuscitar, Jesus poderia atuar. Entenda bem isso aqui. Antes de morrer e ressuscitar, Jesus poderia atuar de forma livre como homem. Amém? Ele atuava de forma livre como homem. Mas depois que ele ressuscitou, ele perdeu a capacidade de atuar na terra de forma livre como homem. Por quê? Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Jesus, como atuando na sua natureza humana, ele podia fazer as coisas aqui de forma independente. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele voltou a existir na forma plena divina. É por isso que você não vai ver nenhum relato de Jesus fazendo milagres depois que ele ressuscita. Agora, quem é que ele manda fazer milagres? Nós. Aleluia! Vocês estão entendendo? Amém. Quando Jesus ressuscitou, agora como Deus, depois dos 40 dias com os discípulos, ele passou as últimas instruções, mas não há relato de curas e milagres. Não há relato de curas e milagres.
Porque a atuação de Deus na terra depende de um homem posicionado e concordando com ele. Aleluia! Todos os milagres que Jesus faz depois de ressuscitar, sempre existe alguém aqui na terra cooperando com ele. Amém! Porque agora o seu Espírito sobre nós realiza aquilo que ele como homem faria se ele estivesse presente aqui. É por isso que você precisa entender. Agora Jesus tem todo o poder, todo o domínio. Olha o que está escrito em Mateus. Ai, meu Deus do céu. Mateus, capítulo 28. Aleluia. Versículo 18. Jesus aproximando-se falou e dizendo: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Olha bem. A Bíblia está explicando o que eu estou dizendo aqui. Ele diz: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Mas vem cá, Jesus não já tinha toda a autoridade nos céus e na terra? Antes de ressuscitar? Ainda não. Quando Jesus operava para curar enfermos, quando Jesus operava para libertar os cativos, ele estava fazendo algo que chamamos de comprar um crédito antecipado. Por quê? Porque ele sabia que haveria um dia em que ele teria que pagar a conta. Quando Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue, ele estava garantindo, ele estava comprando de forma legal todas as curas que ele efetuou no passado e todas as que ele efetuaria através da igreja no futuro. E a partir desse momento, quando ele adentra as regiões dos céus, trazendo consigo o sangue que foi derramado, o sangue da redenção, o sangue que expulsa Satanás do lugar de autoridade que ele usurpou de Adão. Quando Jesus traz esse sangue e expulsa Satanás daquele lugar, aí ele diz: agora toda a autoridade é me dada dos céus. Por quê? Porque eu voltei a existir na forma plena de Deus. Na terra, por quê? Porque eu, como homem, reconquistei um lugar que o primeiro Adão perdeu. Irmão, você está entendendo isso? Então, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas quando você para e pensa que agora Jesus, como plenamente divino, plenamente Deus, a atuação dele aqui na terra depende da cooperação do homem, aí você descobre a sua responsabilidade. Efésios capítulo 1. Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Irmão, a palavra está difícil de entender? Está simples? Está fácil? Glória a Deus. Efésios 1, 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deixa eu ver como está escrito aqui. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Veja só, Cristo, ele recebeu a atuação do poder de Deus para o ressuscitar e para ser colocado nas regiões celestes, no lugar de trono, no lugar de autoridade, amém? Agora, olha o que está escrito, meu irmão, no capítulo 2, no versículo 5 e no versículo 6. Isso é importante demais, irmão. Deu-nos vida em Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça somos salvos. Olha o que diz aqui. Irmão, leia isso com o seu coração. Não leia com sua mente não, por favor. Leia com o seu coração. Olha o que diz aqui. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos o quê? Nos o quê? Entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Algumas traduções dizem: nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes. Agora veja que o capítulo anterior diz que Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, ele assentou no lugar de autoridade acima de todo principado, poder, autoridade e domínio, amém? Agora a Bíblia diz que você que é a igreja foi entronizado com Cristo no lugar espiritual onde ele assentou, acima de todo poder, autoridade e domínio. Aleluia. Significa que hoje nós podemos andar no mesmo domínio que Jesus andou.
sobre o domínio da enfermidade. A igreja pode andar sobre o domínio da falta de provisão. A igreja, meu irmão, você não precisa ser separado por nada. Você precisa entender o lugar de domínio que Jesus reconquistou para você. Foi para você. A enfermidade não pode te parar. O inferno não pode te parar. A falta de provisão não pode te parar. Porque você foi entronizado com Cristo nas regiões celestes. E agora você tem autoridade espiritual. Aleluia! 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 Isso é empolgante demais, irmão. Meu Deus. Ou seja, a expectativa de Deus sobre a igreja é que nós íamos andar. Irmão, por favor, não peça para Deus repreender o demônio, não. Por favor, por favor. Eu já ouvi pessoas orando assim: repreende, Pai, o demônio, repreende, Pai, o diabo. Você acha que Deus repreendeu o que? Quando? Porque Ele te deu poder. A esfera de atuação de Deus é nos céus. Aquilo que Ele faz na terra depende de como você, como homem, vai dar espaço, vai legalizar, vai autorizar a atuação do Espírito de Deus aqui na terra. Desse jeito. Então Deus, eu repreendo esse demônio. Deus repreende essa enfermidade. Não, irmão, você está orando errado. Poder e autoridade foi conferida a você. Você tem que colocar a mão e dizer: saia o demônio no nome de Jesus. Você tem que levantar sua mão e dizer: eu repreendo todo o mover das trevas em o nome de Jesus. Você tem que entender isso. Não é no seu nome, não. É no nome dele. Não foi você quem conquistou, foi ele. Mas ele te deu a vitória dele para que você fosse feito mais do que vencedor em Cristo. Aleluia! Creio! Ah, meu Deus. Pula agora depois. Pode pular agora. Aleluia! É interessante, cara. Ontem eu estava pregando pela manhã em um seminário de dons espirituais. Eu falei sobre os dons do Espírito. E eu fui com Débora e com o Gelson. Eu tinha dito a Débora, eu falei: Débora, se a unção de cura estiver disponível, eu vou chamar você para orar fazendo isso. Só que eu não senti que a unção de cura estava disponível, mas eu resolvi por fé chamar os enfermos. E aí lá vem um cara mancando. E todos que me conhecem de perto sabem que eu tenho um trauma com quem está mancando. Eu tenho um trauma com quem está mancando. Porque uma vez numa vigília, eu estava cheio de empolgação e chamei uma mulher para orar, ela estava mancando e orei, não aconteceu nada. Então quando aquele cara vem mancando, irmão, pensa que eu fiquei: ai meu Deus, De novo. o culto foi tão poderoso, tantas pessoas foram cheias do poder de Deus, tantas pessoas foram tocadas pelo poder de Deus. Pra que eu chamei esse cara para orar? Mas irmão, a minha mente ficou assim, mas o meu espírito estava em paz. Amém? Aleluia! Porque veja só, como foi que Cristo deu autoridade à igreja? Ele uniu a igreja a si mesmo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 que aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com Ele. E é por isso também que você está entronizado com Cristo nos lugares celestiais. Porque você é um com Cristo e onde Cristo está, você também está. O contrário é verdade também. Onde você está, Cristo também está. Isso! E ela vem aquele cara mancando. Eu falei: o que é que você tem, irmão? Eu tenho dor na perna, cara. Eu falei: eu vou orar. Eu agachei, coloquei a mão na perna dele. Falei: ai meu Deus. Aí eu orei: em nome de Jesus seja curada a perna. E quando eu fiz essa oração, ele fez assim: ai. Aí eu falei: ai meu Deus, o que aconteceu? Eu falei assim: o que foi que aconteceu, cara? Ele falou assim: eu senti alguma coisa puxando minha perna por dentro. Eu falei: ande aí. Eu falei: você está sentindo alguma dor? Aí ele disse: rapaz, eu estou ainda no joelho. Eu falei: puxa, velho. Aí ele andou mancando ainda e voltou mancando ainda. E os traumas penetraram a minha mente. Eu coloquei a mão de novo e falei: em nome de Jesus,
toda dor no joelho suma. Aí ele disse que sentiu a mesma coisa puxando por dentro do joelho dele. Eu falei, agora o que você está aí sentindo? Ele, para a glória de Deus, nada. Eu falei, então vai aí. Aí ele começou a correr no joelho, ele começou a pular, ele começou a mexer o joelho dele. Eu fiquei, uau, agora eu me empolguei. Quem vai estar enfermo aí? Vem pra cá, vem pra cá. Aleluia! Aí lá veio uma mulher com cisto no seio. Eu falei, irmã, apalpa aí pra você ver. Ela apalpou e sentiu o cisto. Eu falei, quem é que quer dar por ela? Aí veio uma moça. Aí eu falei, ó, a única coisa que você precisa saber para orar pelos enfermos. A nossa fé está aumentando, amém? Quanto mais você anda em fé, mais os sinais acompanham. Mas a medida de fé que você tem já é disponível para fazer alguma coisa, meu irmão. Amém. Com certeza. Eu disse assim para ela, irmão, você tem que entender uma coisa. Você não vai orar no seu nome. Perguntei qual é o seu nome, ela falou o nome dela, eu falei, você não vai orar no seu nome. E não é no meu nome que você vai orar. Você vai orar no nome de Jesus. Porque foi Ele que morreu e ressuscitou e destruiu o poder do inferno na vida das pessoas. Então, com autoridade e fé no nome de Jesus, olhe por ela. E ela não orou, Deus cura. Eu falei, repete o que eu vou dizer. No nome de Jesus, repreendemos a obra do diabo sobre o corpo dessa mulher. No nome de Jesus Cristo, seque desde a raiz agora. Eu falei assim, vai lá procurar no banheiro. Porque ela procurou assim de leve. Eu queria que ela apertasse, irmão, mas ela não ia apertar, não ia apertar. Aí depois que ela volta, ela diz, não tem mais nada. Olha, por que eu estou falando isso? Porque é a autoridade que Cristo conquistou sobre ela, você tem que andar. Irmão, quando você entende que você está em Cristo e Cristo está em você, você começa a andar nessa consciência, então você começa a andar no mesmo tipo de domínio que Cristo andou. E eu vou ainda mais longe. Se em algum momento aparentar que está faltando provisão para a sua vida, você pode, através do domínio de Cristo, levantar as mãos para os céus, olhar para os 5 pães e 2 peixes e dizer, Pai, eu te dou graças pelos recursos multiplicados em nome de Jesus. E você vai ver provisão milagrosa chegando. Por quê? Porque Jesus tinha domínio sobre a falta de provisão. Você, como igreja, tem domínio sobre toda a miséria e toda a falta de provisão. aleluia! No nome de Jesus, todo espírito de miséria está quebrado seu poder, em nome de Jesus. Aleluia! O mesmo poder que Jesus andou, você pode andar. Nós podemos andar porque somos a sua igreja, estamos unidos a Ele. Eu vou ainda mais longe. Se em algum momento você precisar atravessar de um lado para o outro no barco, e não tiver barco, não tiver canoa, não tiver, como é o nome daquilo? Não tiver caiaque, eu vou longe de vez, eu vou longe de vez mesmo. Você pode dizer, graças eu te dou, Pai. Aí você começa a andar sobre as águas. Aleluia! Irmão, e se não funcionar? Um banho de rio é bom, não é? Quem não gosta de um banho de rio? Mas eu quero despertar vocês. Porque há um domínio sobre você que você não está usando 80%, você não está usando 20% dele. E o Espírito Santo quer chacoalhar você por dentro para entender que você foi entronizado em Cristo e você carrega o mesmo poder que Cristo carregou. E agora que Jesus reconquistou esse poder, Ele te deu a autoridade para reinar em vida. Romanos 5, versículo 17, a Bíblia diz, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte, assim aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Cristo Jesus. Amém. Você tem autoridade para reinar em vida por meio de um único homem, Cristo Jesus. Mas onde nós estamos falhando muitas vezes? Quero terminar com esse texto, Mateus capítulo 8, versículo 5. Glória a Deus. Há um domínio sobre você. Diga assim comigo. Há um domínio sobre mim que me permite ficar sobre a enfermidade, a pobreza, o poder do inferno e
e as forças da natureza. Uma vez uma irmã, a cidade em que ela morava estava sendo atacada por um furacão muito furioso. E ela ficou assim com medo, mas quando aquilo veio se aproximando dela, ela olhou para o furacão e disse: em nome de Jesus eu quero o seu poder. Ela repreendeu aquela tempestade de vento, e aquilo foi milagrosamente desfeito. Não sabe que a consciência do domínio de Cristo dentro de você vai te habilitar a fazer coisas extraordinárias. Aleluia! Agora olha o que diz em Mateus 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Porque muitas vezes nós não conseguimos andar em autoridade espiritual, andar nesse nível de domínio, andar nesse nível de poder. E com isso eu não quero trazer condenação, mas eu quero trazer despertamento para você. Porque, de acordo com as palavras desse centurião, ele entendia que Jesus era um homem de poder e autoridade, porque ele mesmo estava submisso a uma autoridade e ele era líder sobre outras pessoas que estavam debaixo da sua autoridade. Então ele reconhecia um fato: se eu estou debaixo da autoridade de alguém e me submeto a esse alguém, então eu tenho o direito de exercer autoridade sobre aqueles que estão abaixo do meu comando. Agora vamos lá. O diabo ainda tem poder na terra? Sim. Ele ainda está atuando? Sim. Ele ainda tem poder na vida das pessoas? Ainda está agindo na vida das pessoas? Sim. Mas veja só, o poder do diabo, digamos, está aqui no nível inferior. O poder da igreja está aqui no nível superior. E no nível mais alto está o poder de Cristo. O poder da igreja, ele emana do poder de Cristo. Portanto, quando a igreja não entende o que é estar plenamente submissa à autoridade de Cristo, ela não irá conseguir exercer autoridade sobre o império das trevas e sobre todas as outras coisas. É por isso que um dos segredos dos grandes homens que andam em sinais e prodígios maravilhosos e que andam em manifestações incríveis do poder de Deus, todos eles costumam andar numa séria postura de obediência, honra e submissão a Deus e a sua palavra. Irmão, é importante que a igreja entenda que nós só temos poder a partir de Cristo. Portanto, se nós estamos desonrando Cristo como nosso Senhor, nós também seremos desonrados toda vez que tentarmos impor a autoridade espiritual sobre qualquer outra força. É forte. Quantos já viram que quando uma pessoa que está com a vida errada vai expulsar um demônio, o que é que o demônio faz? Quem é você? E o demônio começa até a falar na vida da pessoa, dos pecados que a pessoa cometeu. Se a pessoa não tem a firmeza, ela consegue até expulsar. Mas o diabo ele sempre confronta a autoridade daqueles que não estão submissos à autoridade de Cristo. Aleluia. Por isso que para andar nesse domínio extraordinário, para andar nesse nível espiritual de domínio e governo sobre a terra, sobre as enfermidades, sobre o poder de Satanás, sobre a falta de provisão, sobre as forças da natureza, andando com Cristo, você precisa primeiro se submeter à autoridade de Cristo e reconhecer que Ele seja o Senhor absoluto da sua vida. Nas áreas onde você não reconhece, não honra Cristo como sua autoridade, você também não terá autoridade para impor sobre outras coisas. Aleluia. Aleluia. Irmão, muitas vezes nós só estamos distraídos porque não sabemos aquilo que está nos esperando. Não sabemos qual é a vida maravilhosa que Deus reservou para nós. E por isso nos contentamos com pouco, permitimos que coisas nos distraiam.
coisas no plano de nós, semente de incredulidade. Mas é importante romper com tudo isso, porque Deus levantou uma igreja triunfante e gloriosa que reina em vida através de Cristo Jesus. Amém. Você pode reinar sobre as enfermidades, sobre a falta de provisão, sobre o império das trevas, sobre o mundo. Nós fomos constituídos como reis e sacerdotes que governam a terra. Aleluia. Fique de pé no seu lugar.